1. Olá a todos que nos assistem, eu sou Alicia Lucas, sou uma mulher de estatura mediana, tenho a pele parda, cabelos lisos, longos e escuro. No momento eu estou vestindo uma camisa e uma calça totalmente na cor preta e ao fundo temos apenas uma parede em um tom claro de amarelo e no centro da imagem há uma porta. Atualmente eu trabalho como professora da Educação Básica na Rede Pública Municipal de Itapipoca, no Ceará. Eu sou Israel, um homem de altura mediana, com a pele parda, cabelo preto, e estou vestindo uma camisa branca com um botão do Paulo Freire, uma calça jeans azul. Atualmente atuo como professor da Rede Municipal de Itapipoca. E nós estamos aqui para conhecermos um pouco sobre a teoria socio-interacionista e a teoria histórico-cultural, também para conhecer as contribuições de Vygotsky para a compreensão do desenvolvimento humano e da aprendizagem e, por fim, refletir sobre a importância de práticas pedagógicas que favoreçam a mediação do professor em sala de aula, tendo em vista também a educação inclusiva. Mas antes que a gente possa entender sobre cada um desses tópicos, nós precisamos saber quem foi Vygotsky. Levi Seminovich Vygotsky, ele foi um importante teórico bielorrusso, nascido no ano de 1896 em Orsha e partiu muito precocemente, morrendo no ano de 1934, vítima de tuberculose, antes mesmo de completar seus 38 anos de idade. Vygotsky, ele veio de uma família judia que tinha uma condição financeira bem estável, o que favoreceu para a sua educação. Ele formou-se inicialmente em Direito, tinha os seus estudos com foco na área do Direito, mas depois começou a se interessar pela filosofia, pela psicologia e por outras áreas que buscavam compreender como acontece o desenvolvimento humano. Em seus trabalhos, os temas centrais são o desenvolvimento humano e a aprendizagem. Vygotsky tinha a curiosidade de entender como esses processos acontecem. Ele foi o precursor da teoria socio-interacionista e da teoria histórico-cultural. E um dos seus conceitos de maior destaque é o de Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP, que nós veremos adiante nesse vídeo que significa. Para Vygotsky, a brincadeira ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança. Ele acreditava que ao brincar, a criança poderia aprender e também se desenvolver. Para esse teórico, o desenvolvimento cognitivo se dá por meio da interação social. A gente pode perceber em seus estudos a importância que ele dava na interação não só com as pessoas, mas também com o meio. Ele vai enfatizar o papel dos processos históricos sociais e da linguagem no desenvolvimento de cada pessoa. E para ele, o professor deve ser um mediador da aprendizagem. Agora vamos entender um pouco o que é o socio-interacionismo. Pelo nome a gente já tem uma ideia do que isso significa. O socio-interacionismo é um processo de desenvolvimento da criança construído por meio das interações sociais que ela está inserida e as formas culturais que ela recebe, podendo também interferir nessas relações, alterando o processo de desenvolvimento. Dando um exemplo bem prático da sala de aula, que é onde nós atuamos, aquele aluno que está dentro da sala de aula, naturalmente ele está interagindo com os demais colegas, com os espaços que a escola oferece e com os seus professores. E o professor, no papel de mediador, ele deve interferir nessas relações de uma forma positiva, com metodologias e práticas pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento da criança. Para o socio-interacionismo, as atividades em grupos são muito valorizadas, assim como a linguagem e o relacionamento interpessoal. Seguindo essa linha de pensamento, o desenvolvimento histórico ele acontece do social para o individual, ou seja, de fora para dentro. E a aprendizagem é construída e relacionada com os conhecimentos prévios. Isso quer dizer que aquele conhecimento que o aluno já leva para a sala de aula, ele é de suma importância para que novos conhecimentos sejam construídos. E também, de acordo com o socio-interacionismo, o aluno deve ser um ser ativo, né? Não pode ser um ser passivo que está ali só recebendo informações que o professor está passando. Sobre a teoria histórico-cultural.
Essa teoria, ela se baseia que é por meio das interações sociais que o indivíduo pode desenvolver suas funções psicológicas superiores. E esse termo, funções psicológicas superiores, também ganha um pouco de destaque nos estudos de Vygotsky. E o que seria isso? Para Vygotsky, cada um de nós já nascemos com funções psicológicas elementares, que são funções biológicas básicas, como, por exemplo, a tendência que o bebê tem de sugar o peito da mãe, de assustar-se ao ouvir um barulho, quando está um pouco maior, de reconhecer a voz de quem está lhe chamando e procurar a pessoa que está lhe chamando. E conforme o tempo passa e a criança se desenvolve e aprende, essas funções psicológicas elementares vão se transformando em funções psicológicas superiores, que são funções biológicas um pouco mais elaboradas, mais desenvolvidas, como, por exemplo, a atenção voluntária, quando a criança ela presta atenção em algo porque ela está curiosa, porque ela quer entender e não porque ela se assustou, o raciocínio lógico, o pensamento abstrato. Então, todos esses são exemplos das funções psicológicas superiores. E para Vygotsky, o aspecto social ele é mais relevante do que o aspecto biológico. Não que o aspecto biológico não seja importante, mas ele acreditava que o aspecto social ele tem um peso maior. Ao contrário do pensamento de Piaget, que já para Piaget o aspecto biológico ele era mais relevante do que o aspecto social. Agora vamos conhecer algumas características da teoria histórico-cultural. De acordo com essa teoria, a interação entre os pares ela pode favorecer a inclusão e há o diálogo constante entre os alunos e entre alunos e professores. O professor também é visto como mediador, mas um mediador no sentido de incentivar os alunos a serem os protagonistas do seu próprio desenvolvimento, da sua própria aprendizagem. O conhecimento é socialmente construído pelas e nas relações humanas. E ao contrário do que muitos pensam, Vygotsky não descartava os conceitos científicos. Pelo contrário, segundo ele, era a apropriação desses conceitos científicos que ia permitir que as nossas funções psicológicas superiores fossem desenvolvidas. Agora nós vamos abordar um destes conceitos de Vygotsky, que é a zona de desenvolvimento. Vygotsky ele teorizou sobre a zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento potencial e zona de desenvolvimento proximal. Na zona de desenvolvimento real, de acordo com Vygotsky, é aquilo que a criança consegue fazer sozinha. A criança consegue realizar sem a ajuda de um professor, sem a ajuda de um adulto. Por exemplo, resolver adições simples. É algo que a criança, com seus conhecimentos, com o seu aspecto cognitivo, ela já consegue resolver. A zona de desenvolvimento potencial é aquilo que a criança ela pode alcançar, né? É o conhecimento que ela futuramente ela pode chegar. Por exemplo, se ela sabe resolver adições simples, futuramente ela pode aprender a resolver subtrações com reagrupamento, né? E a zona de desenvolvimento proximal é este espaço que existe entre a zona de desenvolvimento real, que é o que a criança sabe, e a zona de desenvolvimento potencial, que é o que ela pode aprender. Este espaço que existe entre essas duas zonas, Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal, que é o que a criança consegue fazer com a ajuda. A zona de desenvolvimento proximal é o momento mais significativo na vida da criança, é o momento que o aprendizado vai ter mais significado. E ali o professor ele vai agir como um mediador, né? Não um mediador que esteja ali apenas para instruir a criança, mas que seja um mediador com uma intenção pedagógica que fortaleça esse aprendizado, oriente, seja um facilitador do saber, né? É o momento onde a criança vai aprender vai aprender a fazer. Então, na zona de desenvolvimento proximal é onde a criança tem mais significativo, onde a criança possibilita essa aprendizagem mais significativa.
a aprendizagem não ocorre de forma isolada. O professor tem um papel fundamental, papel de mediador, para construir essa aprendizagem junto com a criança. Né? A teoria de Vygotsky fundamenta a importância da interação social e da mediação social. E por que essa mediação é importante? Recapitulando algumas coisas que eu já disse. Porque a mediação vai promover a aprendizagem significativa, vai valorizar o potencial do aluno, estimular o pensamento crítico, criar vínculos e segurança afetiva e garante a inclusão de todos os estudantes. Então, essa mediação ela deve ser um processo que tem um olhar às particularidades de cada criança, à singularidade de cada criança, levar também em consideração o pluralismo de ideias que existe ali naquele contexto de sala de aula, por exemplo, né? Então, essa mediação deve ser uma mediação que favoreça o aprendizado e não uma mediação que vai ali segregar ou até mesmo excluir essas crianças ali do processo de aprendizagem. Quais são as atividades que eu posso exercer, né, para estimular essa aprendizagem colaborativa das crianças, essas interações com o meio, interações com outras crianças e que favoreçam uma mediação significativa? Posso realizar rodas de conversa, escutativas, aprendizagem em grupos e por pares, né? Fortalecendo aí o uso das metodologias ativas na sala de aula, jogos e recursos tecnológicos, desafio planejado com apoio docente. Cada desafio, cada atividade dessa deve ser elaborada e pensada para ter o desenvolvimento do aluno, não somente para simplesmente realizar aquela atividade, mas tem que ter uma intenção pedagógica de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, realizar também projetos interdisciplinares com protagonismo estudantil, colocar a criança como centro do processo de aprendizagem, criança como protagonista de sua própria aprendizagem. E no contexto da educação inclusiva, a mediação ela é essencial para reconhecer e valorizar a diversidade, adaptar conteúdos e estratégias, apoiar a autonomia e participação de alunos com deficiências ou dificuldades, promover uma aprendizagem acessível a todos. Então, o papel do mediador no contexto da educação inclusiva é adaptar as atividades, trazer atividade para que todos, independente de sua deficiência ou de algum transtorno que possa ter, todos possam participar do momento de aprendizagem, do momento de interação, facilitar que qualquer pessoa, qualquer sujeito na sala de aula possam ter o mesmo desenvolvimento e a mesma aprendizagem que os demais, respeitando as singularidades e particularidade de cada um. Então, o professor ele deve observar e conhecer seus alunos, escutar e propor desafios significativos, criar ambientes colaborativos e respeitosos, né? E atuar com intencionalidade pedagógica e sensibilidade. Ou seja, no contexto educacional, o professor deve promover práticas pedagógicas mediadoras que valorizam o processo e não apenas o produto. O processo, em muitas situações, ele pode ser um momento em que ocorre maior aprendizagem do que simplesmente o produto final. O produto final, às vezes, ele pode representar ali uma mera transmissão de conhecimento. Uma mera transmissão de conhecimento, ali mais uma perspectiva tradicional, o aluno pode chegar ao produto final. Mas aí, durante o processo, houve o aprendizado, né? Teve algum significado, aquele processo, aquele produto final teve um significado na vida dos alunos, na vida das crianças. Então, a mediação, o mediador deve valorizar este processo para que esse processo seja significativo para a aprendizagem das crianças. O professor mediador é o elo entre o aluno e o conhecimento, né? É o elo entre o aluno que tem aquela zona de desenvolvimento real e o conhecimento que é a zona de desenvolvimento potencial. O professor está ali no meio, na zona de desenvolvimento proximal, fazendo esse elo entre os conhecimentos, que a criança já sabe o que ela pode aprender.
Quando há mediação, todos os alunos têm a chance real de aprender e se desenvolver. Ou seja, o papel do mediador é fazer com que todos os alunos tenham a chance real de aprender, independente se ele tem uma dificuldade na aprendizagem, uma dificuldade de leitura, mas fazer com que todos possam ter este mesmo desenvolvimento dentro de suas limitações. Para encerrar minha fala, trago aqui uma citação de Vygotsky, que ele diz: aquilo que a criança é capaz de fazer hoje com ajuda, será capaz de fazer sozinha amanhã. Então, a criança, ela não é esse sujeito que sem conhecimento que vai permanecer assim. Não, com uma boa mediação, com uma mediação significativa, amanhã, futuramente, ela pode alcançar novos conhecimentos e se desenvolver. Bom, gente, essas foram as nossas reflexões acerca das contribuições de Vygotsky para a compreensão do desenvolvimento humano, contribuições que hoje nos ajudam a não só lidar com os nossos alunos ditos como normais, não sei se pode se dizer assim, mas também com aqueles alunos que têm as suas necessidades especiais. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima.